Amados irmãos, vamos ouvir agora a exposição da palavra do Senhor. Estamos em nossa série de pregações no livro do profeta Ezequiel. E o último sermão nos trouxe o texto de Ezequiel, capítulo 8, versículos de 1 a 6. Isso será a nossa leitura inicial. E depois o texto da pregação são os versículos 7 a 13. Então, Ezequiel, capítulo 8, versículos 1 a 6, a nossa leitura. Assim diz a palavra do Senhor. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor caiu sobre mim. Olhei, e eis uma figura como de fogo. Desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor no metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Ele me disse: Filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava a imagem dos ciúmes, a entrada. Disse-me ainda: Filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Pois verás ainda maiores abominações. Agora, o texto da pregação nesta manhã. Ele me levou à porta do átrio. Olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: Filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me: Entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi. Eis toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda: Tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar, pedir a graça do Senhor mais uma vez. Ó Senhor Deus, Pai bendito, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, em que o Santo Evangelho é revelado no Antigo e no Novo Testamento. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que nos ensina a Tua palavra. Obrigado pelo ministério da palavra que o Senhor constituiu na Sua igreja, através do qual podemos ouvir a exposição da Tua palavra. E agora, Senhor, reconhecemos todos nós que isso só é possível se o Espírito Santo agir no coração do pregador e também no coração dos ouvintes. Por isso rogamos que o Senhor capacite aquele que fala, para que o faça com intrepidez, sabedoria e graça,
que busque a glória do teu santo nome e seja fiel em expor a tua palavra. Dê graça aos que ouvem, para que os pensamentos não vagueiem, para que sejam capazes de compreender e examinar o seu próprio coração à luz da tua palavra, para que todos nós possamos responder aquilo que ouvimos com obediente gratidão. Nós oramos, pedimos essas dádivas, certos da mediação do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amada Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, há 2 semanas nós ouvimos como Deus transportou o profeta Ezequiel em uma visão até o templo em Jerusalém e mostrou algo perturbador. Vemos que Ezequiel foi conduzido à entrada do átrio interior do templo, exatamente no caminho dos sacrifícios, por onde os sacrifícios da expiação passavam, e ele viu ali, assentado, entronizado, a imagem de um ídolo. Vemos que Deus perguntou a Ezequiel: filho do homem, vês? E essa pergunta é feita porque o pecado que estava expulsando a glória de Deus à vista de todos era justamente o pecado que ninguém queria ver. Hoje, nós chegamos à segunda cena desta visão, no capítulo 8. Enquanto na primeira cena o ídolo está claramente exposto aos olhos de todos no caminho onde passavam os sacrifícios, aqui o pecado está escondido. E é justamente nesse ponto que mora o perigo. O perigo não está no que todos veem, que é evidente, mas naquilo que nós cultivamos quando nós acreditamos que ninguém está vendo e que nem o próprio Deus está olhando para nós. E é exatamente o ponto que o texto nos ensina nesta manhã. O pecado secreto, ele nunca vive num vácuo, ele não vem do nada. E esse é um ponto que às vezes nós não observamos. O pecado secreto é sempre sustentado por uma teologia. Mas não a teologia que nós confessamos no credo apostólico durante o culto, não a teologia que está nos nossos símbolos de fé, não a teologia que você estuda nos livros de teologia sistemática, mas a teologia que governa o nosso comportamento quando ninguém vê. O que fazemos quando pensamos que Deus não vê, efetivamente aí está a nossa teologia. Por isso, então, meus amados irmãos, eu vos anuncio a palavra de Deus nessa manhã sob o seguinte tema: a teologia que esconde os ídolos nas trevas. A teologia que esconde os ídolos nas trevas. E nós vamos ver 2 pontos em nosso texto. Primeiro, a idolatria escondida dos líderes, versículos 7 a 11. E segundo, a teologia da ausência de Deus. Vamos olhar então para esses 2 pontos. E esse é efetivamente um texto um pouco mais complexo. Talvez um texto que nós não esperemos tantos detalhes, mas há muitas coisas aqui. E eu não queria perder esses detalhes, pelo menos os mais importantes, e podem nos ajudar a compreender essa questão. Então, em primeiro lugar, veremos do versículo 7 a 11, a idolatria escondida dos líderes. Veja como o versículo 7 começa. O Senhor conduz o profeta à porta do átrio. Então, é como se ele fosse guiado mais alguns passos à frente, saindo do pátio externo para o pátio interno do templo. Quando Ezequiel é colocado nessa nova posição em sua visão, um elemento surpreendente chama a atenção do profeta. Um buraco na parede, crianças. Imaginem isso, um buraco na parede. Por que há um buraco na parede no templo? Esse buraco, ele servia naquela época para deixar passar um feixe mínimo de luz.
Então, isso permitia que quando você tinha, por exemplo, nesse caso, salas ocultas, secretas, subterrâneas, e você não quer deixar lamparinas acesas ali dentro, você quer que tudo fique escuro para esconder de fato o que você está fazendo, mas ao mesmo tempo você quer o mínimo de luz para você saber mais ou menos para onde você deve ir. Então, essa era a finalidade de ter um buraco na parede. É uma finalidade, podemos dizer, arquitetônica nesse caso. Mas esse buraco na parede e o fato de que existem salas secretas ressalta aqui o caráter de mistério, de conspiração desse culto, porque é um culto secreto. Não é todos que estão participando, mas apenas alguns homens. Então, para que o profeta pudesse compreender a gravidade do julgamento divino, visto nos capítulos anteriores, e que será também visto nos capítulos posteriores. E, por exemplo, quando você lê a história de Israel e se pergunta assim, por que Deus abandonou o templo, fazendo com que sua glória se retirasse? Por que Deus abandonou o templo a tal modo que o exército babilônico destruiu completamente o templo e levou os utensílios sagrados para a Babilônia? Por que Deus permitiu tamanho ultraje? Quando você olha para esse texto, você começa a entender o porquê. Então, Deus exigiu que Ezequiel não ficasse só sabendo que existe uma coisa secreta, mas que ele realmente fizesse uma investigação sobre o que acontece lá do outro lado. Então, Deus deu uma ordem a Ezequiel: cavar a parede. E quando o profeta cava, ele vai descobrir uma porta secreta, versículo 8. É curioso, o verbo cavar aqui é de fato uma palavra que significa arrombar, abrir o caminho de forma violenta. Mas nós não estamos num ato físico, vocês lembram? Estamos dentro de uma visão. O que a experiência de Ezequiel aqui é puramente visionária. O profeta estava onde? Fisicamente, assentado em sua casa, lá na Babilônia, diante dos anciãos de Judá. Então, lá na visão, ele não tem martelos, picaretas e outras ferramentas para escavar, e até mesmo era possível que fossem pedras. Como ele vai romper uma pedra enorme? Mas, na experiência visionária, ele tem a impressão de que, de fato, ele está cavando e adentrando. Pareceu a ele que isso era realmente uma obra de suas próprias mãos, entrando, cavando e entrando. E quando finalmente ele cava, ele descobre que depois dessa parede há uma porta. A ideia dessa porta é o seguinte, quando você quer esconder que ali houve uma porta, o que você faz? Você coloca tijolos, você passa o reboco e ninguém saberá que ali tem uma porta. Mas ali havia uma porta. Isso quer dizer que há alguma coisa ali que deliberadamente foi escondida. Agora, o Senhor dá uma ordem direta e impositiva. Veja versículo 9. Entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Então, o profeta entra pela porta secreta, versículo 10, e ele se depara com um cenário que subverte de forma radical a santidade do templo. Aqui eu abro, meus amados irmãos, um parênteses, porque eu nunca deixarei de me espantar como o Espírito Santo faz com que várias e quase todas as vezes que nós façamos uma leitura do texto de Êxodo, essa leitura se encaixe perfeitamente com a leitura da pregação. Vimos no texto de Êxodo o que está no teto do tabernáculo, senão a imagem dos querubins. Então, no templo, essas imagens estavam lá. Imagens para... E tudo, a estrutura, no templo, as imagens que estavam eram as imagens de palmeiras, de flores e de querubins. Essas imagens de palmeiras, flores e querubins dentro do templo
querem indicar que a relação de Deus com o homem é possível novamente, que há uma reconciliação, aquela expulsão do Éden, Deus está chamando o homem de volta, apesar dos querubins. No entanto, nessa sala que Ezequiel está adentrando, essas representações que remetem a Deus agora são substituídas por répteis e animais abomináveis. Crianças, eu espero que vocês saibam o que são os répteis. E se não sabem, vão perguntar aos seus pais quando chegarem em casa. Mas eu vou dar alguns exemplos. Estavam ali cobras, crocodilos, lagartos, mas também outros animais, animais impuros, como touros, chacais, cachorros e gatos, desenhados num salão grande, porque ali estavam 70 homens, num salão grande. Então, isso é o primeiro ponto que nós encontramos aqui. Há uma antítese entre as imagens que havia no templo, que remetem a Deus, e esse culto agora que remete à criação e a animais impuros e imundos. Mas também nisso se revela a influência religiosa e política do Egito. Essas imagens que Ezequiel viu ali na sala, pintadas, eram uma importação dos mistérios egípcios. Na religião egípcia, as criaturas rastejantes e outros animais eram venerados como encarnações visíveis de suas divindades. Então, o Deus tal é representado por tal animal, por tal réptil. E com o cerco babilônico apertando as fronteiras de Judá, então os líderes de Jerusalém começaram a buscar desesperadamente aliança militar com o Egito. E esse alinhamento político com o Egito trouxe consigo o sincretismo religioso. Para agradar os egípcios, os líderes de Israel também procuraram o favor dos deuses egípcios. Eles incorporaram à religião judaica o culto egípcio pagão. Um outro ponto aqui é o caráter desses ídolos. Porque Ezequiel resume tudo dizendo todos os ídolos da casa de Israel. E a palavra hebraica aqui usada para a palavra ídolos é um vocábulo depreciativo que possui uma raiz ligada a excremento, a esterco. Então, quando o profeta utiliza esse termo para referir-se a esses ídolos, ele quer mostrar que toda aquela adoração era apenas uma imundície, um esterco espiritual. E já vimos a palavra, criança, abominável aos olhos de Deus. Mas aqui ainda tem outro ponto que devemos observar. As imagens que estavam pintadas em relevo nas paredes, naquela sala secreta, diz o texto, cobriram a parede em todo o redor. O que isso quer dizer? Não havia um espaço a mais para colocar nenhuma divindade a mais. É o aproveitamento máximo para colocar as imagens. Isso quer mostrar que os homens que estavam ali estavam completamente dominados pela idolatria, de modo que eles não toleravam um espaço vazio. A mente deles precisa estar e os olhos totalmente ocupados com a visão dos ídolos. Para onde quer que olhassem, dentro daquela sala, eles só veriam ídolos. Agora, no versículo 11, temos, meus irmãos, um dos momentos mais dramáticos e chocantes do nosso texto. Porque agora o profeta, dentro da sala, se depara com um grupo de 70 anciãos oferecendo adoração às figuras de répteis e animais abomináveis pintadas na parede, e eles são liderados por um homem chamado Jazanias, filho de Safã. Você sabe, o termo anciãos no Antigo Testamento se refere aos representantes jurídicos e aos líderes civis da nação. Então, o destino da nação
destino político, administrativo e social do povo estava na mão desses homens. Mas observem, quantos homens são? 70. Você se lembra desse número? 70? Esse número não é uma escolha deliberada. 70 que carrega uma carga teológica. Aponta diretamente para Êxodo 24, lá a aliança de Deus no Monte Sinai. Quando Deus estabeleceu sua aliança com o povo, 70 anciãos de Israel, atuando como representantes pactuais do povo, subiram o monte com Moisés, Arão, Datã e Nadab e Abiú, onde eles viram o Deus de Israel. Eles participaram de uma refeição pactual na presença da glória divina. 70 representantes pactuais diante da glória de Deus, em Êxodo 24. Então, você pode se lembrar de novo do número 70 em Números capítulo 11. Quando Moisés está atarefado demais com a lide de conduzir o povo, então Deus mandou reunir 70 anciãos sobre os quais ele derramou o seu espírito para que eles auxiliassem Moisés na condução do povo. De novo, homens fiéis, cheios do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Mas aqui também há líderes. E eles também são em número de 70. Mas onde eles estão? Eles estão em uma sala escura e secreta. Em vez de contemplarem a glória do Senhor, eles dão as costas para o santuário e queimam incenso a representações rastejantes e animais repugnantes pintados nas paredes. Então aqui está o caos. Aqueles que foram instituídos para guardar e liderar a nação do Senhor à luz da lei de Moisés, os representantes pactuais do povo diante de Deus, eles se tornaram os guias da ruína nacional. Eles conduziram o povo mais profundamente para a mesma escuridão na qual eles estavam imersos. E então, descobrimos que no meio desses 70 homens rebeldes, um homem é explicitamente nomeado. Isso não é por acaso. O nome dele, Jazanias, filho de Safã. Como ele é retratado? A ideia de estar no meio quer dizer, ele ocupa aqui o papel de mestre de cerimônias. O homem que vai ensinar os outros como adorar os ídolos. Ele é o líder do culto secreto, ele é o sumo sacerdote da falsa religião. Mas vejam, quem é esse homem? Ele é filho de Safã. E você, às vezes, lê a Bíblia e fala assim, para que essas genealogias? Para que essas histórias sobre esses nomes? Mas isso aqui serve para ressaltar a terrível degradação espiritual em que o povo de Deus havia caído. Vamos pensar sobre Safã. Primeira coisa que precisamos dizer, Safã era um homem piedoso. Ele foi o chanceler e o escrivão do rei Josias. Vocês se lembram daquela reforma promovida na época do rei Josias? Quando o livro da lei foi achado e então começou o processo de reforma? Quem foi que leu diante do rei? Foi Safã. Ele ajudou o rei naquele processo de reconduzir o povo à fidelidade pactual. Ele teve um papel central na grande reforma espiritual da nação. Você pode ler sobre isso em 2 Reis 22, em 2 Crônicas 34. Mas, um outro fato curioso, não é só que este homem, Safã, foi um homem piedoso. É que a linhagem de Safã era reconhecida como uma linhagem de fidelidade ao Senhor. Os seus irmãos e descendentes, homens como
você talvez não se lembra desses nomes, né? Como Aicão, Gemarias e Elasa. Quando você vai no livro de Jeremias, você vai encontrar esses nomes. Esses homens, descendentes de Safã, arriscaram suas vidas e sua posição para interceder, para proteger Jeremias contra a ira dos reis de Israel. Então, os descendentes de Safã foram homens fiéis que estavam protegendo o profeta Jeremias da perseguição que o rei havia colocado contra ele. Mas agora, tem um outro descendente de Safã aqui, Jazanias, o herdeiro de uma dinastia de homens fiéis, agindo como sacerdote de uma liturgia pagã nos porões do templo. O que isso quer revelar? Quer demonstrar, amados irmãos, que a infidelidade espiritual havia contaminado o povo de tal maneira que até mesmo a família mais fiel agora não era mais fiel. Há um homem infiel chamado Jazanias está liderando a apostasia litúrgica. Então, qual é a ideia aqui? Se a linhagem de Safã havia caído, não resta mais nada de puro entre os líderes de Israel. E aqui, também às vezes não damos muita atenção ao significado dos nomes, e nem sempre vamos obter alguma lição sobre o significado dos nomes, mas nesse caso sim, porque Jazanias no hebraico significa Yahvé ouve, ou Yahvé conforta. Então, o nome de Jazanias testificava sobre a capacidade e a disposição de Deus de ouvir, responder e agir em favor do seu povo, quando este lhe clama em oração. Mas este homem, cujo nome ressalta a fidelidade de Deus em responder às orações, está orando para os ídolos. Está seguindo uma liturgia idólatra sustentada por uma premissa blasfema. Veja o versículo 12. Qual é essa premissa? O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Então, o próprio nome deste homem é como se fosse uma testemunha contra ele da sua incredulidade de seus companheiros. Agora o profeta observa que cada um daqueles 70 homens tinha na mão o seu incensário. Isso, vocês sabem, era uma prerrogativa exclusiva dos sacerdotes da linhagem de Arão. E vocês podem se lembrar daquele episódio do juízo divino que recaiu sobre Corá, Datã e Abirão e mais 250 líderes, quando eles apareceram com outros incensários para oferecer incenso perante o Senhor. Em Números 16. Aqui, em nosso texto, os anciãos da casa de Israel, oficiais de vocação política, civil, judicial, não apenas estão roubando a função dos sacerdotes, mas estão profanando o propósito do incenso. O incenso, de acordo com o padrão do livro de Levítico, era um símbolo visível e perfumado, aromático, de outra coisa, a saber, a oração reverente e intercessória dirigida ao Senhor. Isso é a ideia do incenso. Você vai encontrar lá no livro do Apocalipse, dizendo que o incenso lá é a oração dos santos. O Salmo 141, versículo 2, o salmista diz: olha, que a minha oração suba como incenso ante a tua presença. E aqui no texto, quando diz assim que havia naquela sala a nuvem de incenso, o Espírito Santo usa palavras aqui que estão associadas à ideia de suplicar, de interceder, de oferecer adoração. Então, em vez de dirigirem a adoração a Deus, o incenso, o veículo de comunhão com Deus da aliança, eles estavam flagrantemente prostituindo o culto perante imagens de répteis imundos esculpidos na parede. E vocês devem agora ter uma visão geral desta cena. Vamos voltar. Ezequiel entrou.
Tem 70 homens, tem um homem no meio, as paredes estão pintadas. Mas agora vemos a fumaça. Eles estão com incensário. A única luz que chega ali é a luz dos incensários. Esse ambiente de escuridão é aqui uma imagem da idolatria. Eles estavam num ambiente em que eles estavam imaginando no uso supersticioso da fumaça, que a fumaça esconderia o olhar dos iniciados para eles não verem claramente as imagens pintadas. É como se quisesse infundir a ideia de um reverente temor às imagens. E mais, eles estavam ali no escuro daquela sala secreta, imaginando que ninguém poderia vê-los, que as suas conspirações políticas e religiosas não seriam percebidas. Amados irmãos, entendam então. Todo pecado não tratado biblicamente e escondido debaixo dos nossos trapos de desculpas é uma imagem muito parecida com essa. O grande problema não é simplesmente o que nós fazemos, mas de fato o que se encontra em nosso coração. Não há, até onde eu saiba, nenhuma sala secreta debaixo desse salão. Mas você poderia dizer que não há nenhuma sala secreta no seu coração? Eu não posso dizer isso. Eu acho que nenhum de nós pode dizer tal coisa. Então, não podemos olhar para todo esse texto e dizer, terríveis e abomináveis, miseráveis. Porque também nós incorremos, por vezes, em pecados muito parecidos. Pecados que moram, podemos dizer, nas salas, nas câmaras da nossa imaginação. E nós devemos, então, fazer um exame rigoroso do nosso coração para identificar se há aí escondido em nosso coração. Enquanto nós chegamos ao domingo para cultuar a Deus e durante a semana estamos com os nossos incensários para outros ídolos. Isso aparece tantas e tantas vezes, meus irmãos. Eu vou dizer alguns exemplos a vocês. Imagine quando você fica doente e você tem que ir até a UPA. Olha, eu sei, são muitas horas. Você já esteve na UPA e disse a si mesmo, se eu estivesse mais focado no meu trabalho, se eu estivesse trabalhando numa grande empresa, se eu tivesse mais dinheiro, eu não estaria aqui nesse lugar horrível. Eu estaria com um plano de saúde daqueles mais caros, em melhor situação. Se eu tivesse. É como se a sua vida fosse sustentada pelo seu trabalho, pelo dinheiro, pelos seus planos, pelo plano de saúde. Não é? Por vezes, estamos repetindo essas coisas para nós mesmos. Mas vejam, meus irmãos, quando nós estamos lá murmurando contra a providência, sentados no salão da unidade de saúde ou no hospital Mário Gatti, essas coisas que estamos dizendo lá, elas não vêm do nada. Elas estão vindo de uma teologia que não está entendendo a providência de Deus, que não está se submetendo à vontade de Deus. E nós começamos a pensar os nossos próprios caminhos. Se eu tivesse isso. Se eu fizesse aquilo.
É como se nós estivéssemos dizendo, se eu tivesse outra coisa ou outra pessoa para sustentar a minha vida, tudo daria certo. E às vezes isso não parece ser uma rebeldia, mas nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Os pecados que o pastor não conhece, os presbíteros não conhecem, os diáconos não conhecem, seus irmãos não conhecem, sua esposa, o seu esposo não conhecem, seus pais não conhecem. Os pecados ocultos na imaginação. Às vezes, queremos manter a nossa vida meio que na escuridão. Para alguns, são os pecados ligados a um certo ativismo virtual. Para outros, o orgulho, um vício escondido. Algo que você ama tanto. E pode ser uma pessoa, pode ser sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, sua esposa, seu esposo. Quando alguma coisa começa a ocupar o lugar que pertence a Deus. Então veja, por um lado, você manterá toda a capa da religião. Você vai vir aos cultos, você vai cantar os salmos, você vai dizer amém, você vai ouvir a pregação e talvez você até fará seus devocionais diários. Mas haverá um momento em que você entra na câmara secreta e você acende incenso para os seus ídolos. Esses homens fizeram isso. Eles se tornaram usurpadores do ofício sacerdotal. Mas nós somos chamados a um caminho diferente. Nós somos chamados a não ter coisas escondidas em nossas vidas. A não ter ídolos que nós escolhemos e adoramos durante a semana. Nós somos chamados a olhar para a suficiência de Cristo. E diferente desses sacerdotes falsos, Cristo é o único sumo sacerdote verdadeiro. Ele entrou no verdadeiro santuário celestial com seu próprio sangue. Ele nos purificou de todos os nossos pecados. Então tem uma notícia boa. Tem alguém intercedendo por você. E a sua vida está dependendo dessa intercessão. Mas esse intercessor em quem você deve confiar não é o pastor da igreja ou um dos oficiais. O intercessor perfeito, que nunca falhará, que nunca conduzirá você às trevas e para longe de Deus. Você sabe, o Senhor Jesus Cristo. Ele intercede continuamente diante de Deus. Por assim dizer, o incensário de Cristo está sempre aceso ante a presença de Deus. Deus está olhando para você com favor e graça. Não porque você seja perfeitamente fiel, mas porque Ele é, Cristo, perfeitamente fiel. Agora vamos olhar para os versículos finais. A teologia da ausência de Deus. Veja como começa o versículo 12. Viste, filho do homem? Isso não é uma pergunta meramente retórica. Ela tem aqui um caráter judicial, porque Deus está chamando Ezequiel para ser uma testemunha das coisas que aconteciam ali nas trevas. Isso é para validar o juízo que viria em seguida. E quando Deus diz, olha, você viu o que eles estão fazendo nas trevas? Isso é aqui um tipo até de metáfora para a hipocrisia religiosa daquelas pessoas. Eles estavam mantendo toda a fachada pactual perante o povo durante o dia, mas na escuridão eles praticavam mistérios idólatras. E aí então diz, e cada um nas suas câmaras pintadas de imagens. Então temos aqui, nessa ideia de cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, 3 interpretações. Uma delas interpreta que cada líder, tendo as suas câmaras com imagens, que isso é aqui uma linguagem para falar da mente, da imaginação deles. É dizer que cada um tinha ídolos diferentes em sua imaginação. Isso é a primeira interpretação. A segunda, que esses homens
reproduziam naquele culto coletivo algo que eles já faziam no culto particular em suas casas. Então a ideia é que cada um deles tinha um quarto em sua casa, onde servia determinados ídolos. Agora os ídolos que eles servem estão todos no mesmo lugar. Mas tem uma dificuldade com essas duas interpretações, uma dificuldade lógica. Por quê? Porque o profeta afirma que todos os anciãos estavam em uma única sala coletiva. E, ao mesmo tempo, ele diz, olha, eles estão aí, cada um na sua sala particular. O que isso quer dizer, então? Me parece que a interpretação mais coerente é dizer que, quando diz que cada um tem a sua sala particular, a ideia é que cada um tem a sua imagem particular nesse panteão de imagens idólatras. Então, isso é para enfatizar a anarquia litúrgica. Ou seja, eles estão juntos, é uma religião de sincretismo religioso, eles estão juntos, mas cada um vai adorar a quem? Ao ídolo que lhe interessa. Isso parece estar mais de acordo com o contexto. Então, eles estavam livres para cultuar a imagem do animal pagão de sua preferência. E aqui, então, percebemos um ponto importante. O auto-engano desses homens. Como é que funcionou esse auto-engano? Esse auto-engano para cometer todos esses erros está sustentado aqui por uma premissa teológica falsa e desesperada, a saber, o que está no versículo 12. Eles disseram, podemos fazer tudo isso porque o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. Essa afirmação foi moldada pelo impacto da invasão de Nabucodonosor contra Jerusalém, levando e saqueando a cidade, levando o rei Joaquim cativo, os líderes de Judá, vocês lembram? Homens como o próprio Ezequiel e Daniel. Então, os líderes que ficaram em Jerusalém disseram, parece que tudo acabou. Veja, e aí então eles poderiam apontar para a questão interna da adoração. Eles poderiam dizer, olha, nós estamos oferecendo os sacrifícios a Deus e tudo certinho, conforme a lei manda, mas mesmo assim o Senhor nos abandonou. Eles se consideraram injustiçados. Você já se sentiu injustiçado? Facilmente diremos, nos sentimos em relação aos homens. Mas deixa eu perguntar, você já se sentiu injustiçado em relação a Deus? É provável. Quando eu e Maralice perdemos os 2 bebês, que perdemos, o primeiro especialmente, quando eu descobri que depois de ter tido 4 filhos, tinha agora esse bebê que se perdeu, era uma menina, eu me senti injustiçado. Eu dizia, por que os outros podem ter filhas e eu não posso? Por que os outros entrarão com uma noiva numa cerimônia de casamento e eu não entrarei? Eu me senti injustiçado. Mas por que nos sentimos injustiçados, irmãos? Porque pensamos alto demais a nosso próprio respeito. Você pensa que merece. Então você acha que Deus está em dívida com você. E se Ele está em dívida, quando alguma coisa não sai do seu jeito, você diz, poxa. Já viu quando as coisas acontecem e a gente diz assim, o que eu fiz para merecer isso? O que estamos dizendo? Que não merecemos. Que merecemos só coisas boas e agradáveis, que Deus tem que fazer tudo do jeito que a gente pensa. E a falsa religião dos nossos dias está aí por toda parte para dizer exatamente isso. Nos dirá, olha, você vai vencer. E aí eles usam as palavras mágicas, em nome de Jesus. E ficam enfatizando uma teologia triunfalista. Como se a gente não fosse ter problemas. Como se nós não fôssemos adquirir um câncer ou ter um outro problema de saúde. Mentiras que se repetem. E quando essas pessoas descobrem a ilusão na qual elas estão, elas ficam furiosas contra quem? Deveria ir lá dar um tapa na cara do profeta e dizer mentiroso. Mas não fazem isso. Eu me lembro uma vez que eu estava no hospital no Rio de Janeiro
E eu estava o dia todo, porque eu não podia entrar, e a minha esposa estava com o filho lá dentro, e eu lá no estacionamento, daqui a pouco eu vi uma mulher gritando. Ah! Eu falei, rapaz, o que é isso aí? E ela grita, ah! E ela começou a dizer, mentiroso! Você me enganou! Você prometeu que meu filho não morreria! E ele morreu! E ela gritava desesperadamente. E juntando todas as falas da mulher, o que eu percebi? Algum falso profeta foi até essa mulher no hospital e disse a ela, seu filho vai sair daqui vivo. E agora o filho estava morto. Em vez dela gritar contra o falso profeta, o que ela fez? Ela se rebelou contra o Senhor. Às vezes fazemos exatamente a mesma coisa. Estamos rebeldes contra a providência. Estamos cheios da nossa justiça, querendo entender os desígnios de Deus. Mas leia o livro de Jó. Você nem consegue entender os animais. Você não consegue entender porque um animal tem chifre e outro não tem. Você quer entender os decretos secretos do Senhor. Devemos efetivamente nos colocar no nosso lugar. Esses homens se sentiram injustiçados. Eles até formaram, então, uma afirmação teológica. Eles concluíram, olha, Deus abandonou a terra, Deus não está mais cuidando de nós, Deus não está mais nos vendo. Então, que cada um corra para o seu próprio ídolo. Mas é exatamente o que fazemos. Percebe? Às vezes, quando nós estamos numa dificuldade, nós dizemos assim, eu tenho certeza que nessa fulano de tal, que é meu amigo, vai resolver tudinho, ele vai me ajudar. O dinheiro vai solucionar o meu problema. Mas, meus irmãos, nem o dinheiro, nem amizades, nem parentes podem ser o sustento da nossa vida. Se Deus quer usá-los para o nosso bem, amém. Mas nós não podemos estar fundamentados em pessoas e coisas materiais. E então, muitas vezes, como eles aqui, racionalizaram a providência e justificaram a necessidade de buscar auxílio fora do Senhor, em divindades do Egito e da Babilônia. Então, isso aqui é a teologia prática. Deus está distante. Deus não se importa mesmo comigo, então eu vou fazer do meu jeito. Às vezes, você vai dizer isso de uma outra forma, que vai parecer justo você dizer. Por exemplo, Deus manda até a sua casa os pastores da igreja para cuidar de você. E se esses homens abrem a Bíblia e mostram pela palavra de Deus o caminho que o Supremo Pastor quer para a sua vida, eu e qualquer um de nós deve ouvir e seguir o que Cristo manda através da sua palavra pela instrumentalidade dos pastores. Claro, se os pastores não falam de acordo com a palavra de Deus, nós não vamos seguir só porque eles são pastores. Eles são pastores de Cristo, tem que falar a palavra de Cristo. Mas às vezes, os pastores virão até nós e dirão assim, meu irmão, esse caminho que você está seguindo é um caminho perigoso e vai afastar você de Cristo. Mas você quer tanto aquilo, você quer tanto seguir aquele caminho, que você racionaliza. Você vai basicamente dizer, o Senhor não vê, o Senhor não age, dizendo o seguinte, os pastores estão errados. Não é bem assim, eles não estão no meu lugar, eles não sabem como eu me sinto. Você vai colocar seus sentimentos, seus pensamentos, tudo que você tem como pessoa e agir de uma forma psicológica para racionalizar e desprezar a vontade de Deus revelada em sua palavra. Essa é a sua teologia, a teologia prática. Eu contei na catequese dessa semana para os irmãos lá de Araraquara que um dos episódios mais vergonhosos da minha vida foi quando eu fiz a extração do olho esquerdo, que estava ficando cego já do direito também, e eu fui
fazer a cirurgia. Eu estava, naquela época, pregando muito sobre a providência, ensinando a igreja, a soberania de Deus, a providência do Senhor, coisas maravilhosas, bonitas, que estão na palavra de Deus, que estão nas confissões. Mas quando eu me dirigi para aquela cirurgia naquele dia, as coisas começaram a dar errado desde o início. O irmãozinho, com tanta boa vontade, que ia me conduzir, encheu o tanque do carro de tal modo que a gasolina estava transbordando. Aí eu já fiquei irritado. Falei, mas que tolice. Por que ele fez isso? Aí tivemos que parar, arrumar uma mangueira para tirar, porque estava demais, era até perigoso. Aí passava nos quebra-molos, parecia que tinha 300 pessoas dentro do carro. Todo lugar, o ar só faltava arrancar. E eu falei, ai, me dá, eu não consegui. Já estava irritado. Quando chegou saindo de Cabo Frio para a entrada do Rio de Janeiro, um engarrafamento terrível. Uma distância de 30 minutos, nós demoramos, 3, 4 horas. Atrasou. Então, ficamos em Niterói, não dava para passar pela ponte, Maralice foi para o outro lado pegar a prótese que era necessária para a cirurgia. E eu lá no hospital, racionalizando. O que é que eu dizia? Puxa vida, será que Deus não está me vendo? Será que Deus não cuida de mim? Por que dá tudo dando errado? Por que não deu certo? Por que o trânsito não estava livre? Eu acho que Deus não me ama. Olha que tolice, parece uma criança mimada que diz para o pai, papai, o senhor me ama, se o senhor não deixar, o senhor não me ama. Jogo psicológico com Deus não funciona. Eu estava ali, racionalizando. E quando finalmente o Maralice chegou com a prótese, e a gente foi lá, eles disseram, a cirurgia está cancelada, não pode ser feita hoje. Espere outra data que a doutora vai marcar. O termômetro foi lá em cima. E eu fiquei blasfemando. Não blasfemando no sentido contra a santidade de Deus, mas contra a providência. Por que isso aconteceu? Por quê? E Maralice disse apenas assim, e as suas pregações sobre a providência? Eu calei e falei, puxa, eu estou fazendo exatamente o que eu condeno. Que coração terrível é o meu. Meus amados irmãos, todos nós estamos sujeitos a isso. A reclamar, a racionalizar, a estabelecer uma teologia incoerente com a teologia confessada. Todo domingo você diz, creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Isso envolve criação e providência. Você confessa que Deus criou e que Deus cuida de tudo, inclusive da sua vida. Como é que quando as coisas dão errado, você quer dizer que Deus abandonou você? Quando as coisas ficam difíceis, você acha que Deus está longe? Não, meus amados irmãos. Deus não está longe. Então temos aqui duas coisas. Primeiro, a sua teologia, a teologia confessada, deve ser correta de acordo com a palavra de Deus. Pessoas que dizem assim, eu não tenho teologia nenhuma. Mentira. Você pode não ter um livro de teologia. Mas se eu perguntar assim, quem é Jesus? E você responder, isso é já a sua teologia. Todos temos uma confissão. Se não está escrita, está dentro do coração. A vantagem da escrita é que a gente pode sempre voltar lá e ler. O que é que eu confesso? Como é o caminho que Deus quer que eu siga? Então, quem é Deus para você? Deus é alguém que vai atender às suas demandas, seus desejos, sua vontade? Ou você realmente reconhece que toda a sua vida deve ser para glorificar a Deus? E aqui, mais uma vez, encontramos o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque em toda a sua vida, e mesmo no momento mais difícil de sua vida, encontramos o nosso Senhor confessando a sua completa submissão ao Pai. Este é o caminho, andai por ele. Então, meus amados irmãos, não temam. Não se fiem em seus próprios pensamentos. Não alimentem os ídolos da sua imaginação. Usem os meios da graça, olhem para Cristo e desejem ardentemente ser como Ele. E isso, pela nossa força, é impossível. Mas o mesmo Cristo que nos serve de exemplo,
é o nosso sumo sacerdote, que nos dá graça. Cada dia você pode vencer os ídolos do seu coração e abraçar o Filho de Deus, o sumo sacerdote, no meio do qual nós estamos. Amém.